Estamos aqui com o Dr. José Neto, oftalmologista, já esteve conosco anteriormente. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre algumas curiosidades da oftalmologia. Muito bem-vindo, Dr. José. Muito obrigado, doutor Marcelo. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Obrigado novamente pelo convite à Andréa Carvalho, Clínica Entregada. Ótimo. Então, gostaria de perguntar para o senhor, a gente que acaba tendo muito contato hoje em dia com computadores, com telas, tablets, afinal, o contato prolongado com telas faz mal ou não faz mal para a nossa visão? Bom, doutor Marcelo, essa é uma ótima pergunta. Inclusive, isso é alvo de uma série de estudos em oftalmologia. Tem até uma síndrome do bisão do computador, que é uma coisa que está sendo muito difundida no nosso meio. A verdade é que o contato prolongado por telas, com as telas, ele pode acarretar uma série de mudanças nos nossos olhos. Quando nós estamos muito tempo, na frente até do computador, do tablet, do celular, nós piscamos menos do que nós costumamos piscar. E isso deixa o nosso olho mais seco. Isso acaba favorecendo o surgimento, de sintomas de olho seco, como irritação, coceira, vermelhidão. E isso pode ser intensificado em ambiente de escritório, por causa do ar-condicionado e pelo tempo prolongado de uso. Outra coisa que pode acontecer com o uso prolongado da visão nas telas é um fenômeno conhecido como espasmo de acomodação. O que é isso? O nosso olho, ele tem a capacidade de mudar o seu foco para longe e para perto, conforme a nossa necessidade. E quando ele traz o foco para perto, ele contrai um músculozinho que nós temos dentro do nosso olho, chamado de músculo ciliar. Acontece que esse músculo, ele tem um limiar de ação. Ele, como qualquer músculo no nosso corpo, ele entra em fadiga após um certo tempo de uso. E o uso prolongado desse músculo, ele pode levar a sintomas como dor de cabeça, dificuldade de enxergar para longe. É aquela pessoa que fica o dia inteiro no computador, no escritório, e chega no final do dia e fala: nossa, não estou mais enxergando, estou com dificuldade, meu olho está doendo, estou incomodado. Então, o que nós podemos fazer para reduzir essas dificuldades trazidas pelo uso de telas? Uma coisa que é extremamente difundida é uma regra conhecida como 20-20-20, que é o seguinte: a cada 20 minutos de tela, você deve parar por 20 segundos e olhar a 20 pés, que são 6 metros, tá? Então, a cada 20 minutos uma pausinha e olhou para o outro lado do escritório, para a janela, para qualquer lugar, menos para a tela. Isso ajuda o seu músculo ciliar a descansar e, junto com isso, é interessante nós também ficarmos atentos à lubrificação ocular, Então, usar colírio lubrificante quando sentir que o olho está seco, pelos motivos que eu falei, e também é importante deixar a tela a uma distância confortável, não muito próxima, Um braço aí de distância suficiente para que nós possamos usar nossa visão para perto de maneira saudável. Ótimo. E aproveitando o gancho também, comentar que geralmente, para todos os efeitos, quem trabalha em computador habitualmente também tem um ar-condicionado próximo, que piora a questão de olho seco, certo? Sem dúvida, exatamente isso. O olho seco é um problema hoje em dia, Na nossa região é extremamente comum a população ter sintomas de olho seco por uma série de fatores. A umidade, o calor modificam a composição da nossa lágrima, porque a nossa pálpebra fica mais oleosa. É um fenômeno extremamente comum que a gente conhece como meibomite ou blefarite, e isso também acentua os sintomas de olho seco. Então, nós aqui na nossa região já temos motivos, pelo nosso clima, pelo nosso meio ambiente, já temos motivos para sentirmos os olhos secos, e o uso do computador prolongado pode agravar esses sintomas. Perfeito. Uma outra coisa também, doutor, eu não sei se isso acaba sendo uma queixa comum no consultório, mas por vezes, quando a gente fica muito tempo olhando para um lado, ou quando espirra, ou quando corre muito, cansa, é bastante comum a gente ver algumas luzinhas que parece que estão seguindo a visão. O que é isso? Pois é, na verdade isso é extremamente comum no consultório e, de fato, qualquer atividade física, qualquer mudança postural pode levar ao surgimento desses fenômenos. Nós conhecemos como moscas volantes, tá? As moscas volantes, o que elas são? Elas são proteínas, são pedacinhos, sujeirinhas, que estão no interior do nosso olho, tá? Na gelatina interna que preenche o nosso olho, que é conhecido como vítreo, tá? O vítreo preenche o nosso olho por dentro. Ele é uma gelatininha que está lá dentro. E com o passar dos anos, essa gelatininha que no começo é durinha, ela começa a ficar meio molinha, ela começa a se soltar, se liquefazer no interior do olho. E o que nós vemos, então, andando no nosso olho, essas luzinhas ou mosquinhas ou pontinhos que caminham na nossa visão, quando você olha, por exemplo, para uma superfície branca, para uma parede branca e vê aqueles pontinhos, são pedaços do vítreo indo de um lado para o outro.
Via de regra, essas moscas volantes não trazem prejuízo à visão. O nosso cérebro tende a se acostumar com elas e a apagá-las. A gente deixa de perceber essas moscas volantes. Mais ou menos, sabe quando você liga o para-brisa, o limpador de para-brisa do carro, numa hora quando está chovendo? No começo você vê ele, mas depois você acaba não vendo mais o para-brisa? É mais ou menos isso. Agora, tem que ficar atento, porque moscas volantes que surgem subitamente, que você não tinha, e que de uma hora para outra passou a ter em grande quantidade, principalmente se acompanhadas de flashes de luz ou de perdas de pedaços da visão, elas podem ser sintomas de uma doença grave, rara, porém grave, que é o descolamento de retina. Então a mosca volante que não traz problema é a do nosso dia a dia, que a gente vê, que você já conhece. Se surgirem moscas novas, em grande quantidade, acompanhadas de outros fenômenos, ficar atento e ir ao oftalmologista o quanto antes. Perfeito, doutor. Uma outra consideração, aquela ideia de vista cansada, de óculos para leitura. Doutor, poderia comentar um pouquinho sobre isso também? Com certeza. A dificuldade para perto, né, que exige óculos para leitura, ela é conhecida como presbiopia, tá? A presbiopia é um fenômeno que todos nós vamos ter um dia na vida, tá? Então, a gente da outra vez comentou, né, na nossa conversa anterior sobre catarata, que é igual o cabelo branco, né? Todo mundo vai ter catarata um dia na vida, assim como todo mundo vai ter cabelo branco. A presbiopia, que é a vista cansada, também todo mundo um dia na vida vai ter. Essa dificuldade para ver de perto, ela é natural e ela aparece justamente pela falha daquele músculo que eu comentei no começo agora da conversa, que é o músculo ciliar. O músculo ciliar é o músculo que traz a visão para perto, que traz nosso foco para perto, e a partir dos 40 anos ele começa a falhar. Nesse momento, nós precisamos de óculos para perto. Se a pessoa já usa óculos para longe e passa também a precisar de óculos para perto, a pessoa passa então a usar um óculos multifocal. A presbiopia faz parte do nosso dia a dia, ela é uma queixa extremamente comum no consultório, ela tem como tratamento o uso de lentes corretivas, e se a pessoa desejar não usar óculos, nós temos as opções de lente de contato, e se a pessoa já tiver catarata, temos a opção também de operar a catarata da pessoa, que é um fenômeno que também aparece com o passar dos anos, e implantar dentro dos olhos, no lugar da catarata, uma lente que corrige tanto a visão para longe quanto para perto, uma lente multifocal, uma lente trifocal. E só mais um adendo, existe também cirurgia refrativa a laser para correção de presbiopia. Não é para todos os pacientes, não é para todos os casos, mas tem pessoas que se beneficiam de correção a laser para presbiopia e ela pode ser uma alternativa para quem não quer usar óculos. Ótimo. Conversando ainda um pouquinho sobre a questão de alterações refrativas, né, de visão, o doutor poderia comentar um pouquinho sobre a miopia, prevalência dela e se existe uma característica familiar dela? Sem dúvida, a miopia, ela é, né, provavelmente o erro refracional, né, que o pessoal conhece popularmente como grau, mais famoso de todos, né? A miopia, ela prejudica, né, a visão para longe, a pessoa tem dificuldade de enxergar para longe, mas não tem dificuldade para enxergar para perto. Então, é uma pessoa que tem um olho que é feito para enxergar mais de perto, vamos dizer assim. Ela tem relação familiar, sim, tá? Nós sabemos que filhos de pais míopes têm chance maior de ter miopia. Se ambos os pais forem míopes, a chance é maior ainda, e pessoas de ascendência oriental também têm um risco aumentado, tá? Então são uma série de fatores de risco envolvidos aí para a miopia, e a miopia, ela, por mais que seja um problema corriqueiro, ela interfere no dia a dia da pessoa, né? Em algumas profissões, na prática esportiva, e quando a miopia é muito grande, quando ela é uma alta miopia, maior do que 6 graus, ela pode acarretar problemas, doenças dos olhos. O descolamento de retina é uma delas, que é mais comum em pessoas que têm alta miopia. E, bom, a boa notícia é que hoje em dia nós temos como retardar o surgimento da miopia ou desacelerar o processo de progressão da miopia. Como? Nós temos medicações, isso é em crianças, né? A pessoa, porque é um grau que se desenvolve, né? Que surge aí na infância e na adolescência. Então, crianças que foram diagnosticadas com miopia, né? Na idade certa, né? Aí, por volta, antes dos 10 anos, né? Preferencialmente por volta dos 5 anos, nós podemos começar o uso de medicação para impedir a progressão da miopia, como colírio de atropina, por exemplo, e nós temos hoje em dia as modernas lentes de controle de progressão de miopia. São óculos normais, como o óculos que o senhor está usando agora, só que ele tem um desenho óptico especial que modifica a forma como os raios de luz se projetam dentro do olho e com isso diminuem a velocidade
de crescimento do olho, de crescimento em comprimento, em profundidade do olho. E fazendo isso, você reduz também a progressão e o aumento da miopia e diminui o risco de a pessoa no futuro vir a ser uma alta míope. Então, uma criança que, sei lá, que com 5 anos tem aí 1 grau, 2 graus de miopia, ela tem um risco de no futuro, depois de passar pela puberdade, pelo período de crescimento, né, da adolescência, vir a ser uma alta míope, tem que ter 6, 7, 8, 10 graus de miopia. Se você faz um tratamento adequado para ela, ela tem uma chance de não vir a ser alta míope. Ela vai ser míope, certo? Ela já é míope, mas a chance dela vir a ser alta míope, ter um problema mais grave, é menor. Inclusive, ela pode corrigir esse grau depois com laser, caso ela queira. Consegue diminuir a progressão do quadro. Exatamente. É uma coisa que é nova, relativamente nova em oftalmologia, mas que mudou nossos paradigmas, mudou a forma como nós enxergamos as crianças míopes, principalmente. Ótimo, doutor. Para finalizar, queria tirar uma dúvida também com o senhor com relação à diferença óculos-lente de contato. Existe alguma superioridade entre um e outro ou é uma condição mais de preferência mesmo do usuário? Depende muito do caso, doutor Marcelo. Então, os óculos, eles proporcionam uma melhora da qualidade visual e a lente de contato gelatinosa, via de regra, ela dá uma qualidade visual que é para ser semelhante, muito parecida com a do óculos. Agora, por exemplo, pessoas que têm um grau de miopia ou de hipermetropia muito elevado, né, 6, 7, 8 graus, o óculos, por melhor que ele seja, ele traz alguns desconfortos, né, tanto pelo peso, eventualmente o desconforto estético, e também as bordas do óculos, elas podem trazer distorções que são desagradáveis para o paciente no dia a dia e que podem atrapalhar também o desempenho desse paciente, dependendo da função que ele executa. Um cirurgião, por exemplo, ou então um motorista, né, que tem uma lente de óculos muito espessa, que distorce muito a periferia, ele pode ter o seu desempenho prejudicado. Nesse caso, a lente de contato ajuda bastante. Outra situação em que a lente de contato pode ser superior é quando a pessoa tem uma diferença de grau muito grande entre um olho e outro. Se a pessoa tem 5 graus em um olho e 1 grau no outro, o óculos vai ficar meio desbalanceado, não vai ficar muito confortável. E com a lente de contato você consegue anular essa diferença. E por último, uma coisa muito interessante que talvez a maior parte dos nossos ouvintes não saiba, é que existem lentes de contato que elas servem para tratar doenças, tá? E a doença por excelência que é tratada com lente de contato é o ceratocone, que é uma doença em que a córnea, que é a parte transparente do nosso olho, ela fica deformada, ela muda de formato. E nesse caso, nós usamos uma lente especial, que nós conhecemos como lente rígida gás permeável, e que ela modifica o formato da nossa superfície do olho. Ela se adapta na nossa córnea e, por ela ser rígida, ela torna a superfície do nosso olho mais regular. E com isso, ela dá uma qualidade visual superior à dos óculos nesses pacientes. É uma qualidade visual que o óculos não consegue dar porque ele não tem essa habilidade de modificar o formato da superfície do olho. E a lente rígida tem essa capacidade. Ótimo, doutor. Gostaria de agradecer ao Dr. José Neto. Muito obrigado pela presença aqui conosco. Lembrar aos nossos ouvintes, se você tem alguma outra dúvida com relação à condição oftalmológica, certo? O Instagram da clínica do doutor vai estar aqui embaixo, certo? Você pode deixar suas dúvidas aqui também no comentário com a gente. E a gente vai estar disponível para responder a todos os comentários aí. Um forte abraço, doutor. Muito obrigado e até a próxima, doutor Marcelo. Obrigado.